mensagens edificantes, ensinamentos, as palavras de vida eterna, as revelações. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo o louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Vamos ler a Bíblia nessa hora em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 ao 20, com um tema de mensagem que é o anúncio nos céus e a revelação na terra. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: o anúncio nos céus e a revelação na terra. E como diz os nossos coerentes cordeiros, pregadores e amigos de colega, e especialmente o pastor Ricardo Souza, a giripoca vai piar neste lugar. Não adianta correr, não. Do jeito que vai, a giripoca vai piar. Vamos ao que nos interessa, porque Deus quer falar neste lugar. E diz assim a palavra do Senhor. O título é João em Pátimo, a visão de Jesus glorificado, a mensagem às igrejas. Versículo 9 em diante diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátima, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sarde, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, e vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã e como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma grande espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, e quando a sua força resplandecia. E eu quando o vi, caí a seus pés como que morto, e pondo sobre a sua destra, dizendo-me ele: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e o que foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, as quais são e as que depois hão de acontecer. E o ministério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouros é assim: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E diz assim o tema da mensagem de hoje, na nova campanha que vamos começar, que é os 10 dias do encontro com Deus, é o nome da nova campanha. E o tema da mensagem é
anúncio nos céus e a revelação na terra. Antes de mais nada, e por ser conhecedor da Bíblia Sagrada, e por sempre buscar informação, e sempre estudar um pouquinho a mais, com conselhos de pastores, coerdeiros e amigos, que assim nos ensinaram para que possamos estudar cada vez mais, para que assim possamos aprender, para depois passar. E após já vários anos dentro da casa do Senhor, e estudando e sempre buscando conhecimento, tanto nas Sagradas Escrituras, como em outros livros que se falam da parte de Deus, entendemos que antes de acontecer qualquer coisa lá nos céus e vinha a acontecer nessa terra, primeiro há uma reunião celestial. E Deus assim chama os seus seres, e Deus assim como ao seu Filho do seu lado, Jesus Cristo, e também o Espírito Santo que está nessa terra para consolar a todos os homens, após assim aceitar a Jesus Cristo. Deus, ele assim há uma palestra lá em cima, entendendo no âmbito espiritual, porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes que há um propósito no céu para todas as coisas antes de acontecer. Deus assim revela aos seus servos e aos seus santos, antes que assim aconteça qualquer coisa nessa terra. Antes há um anúncio nos céus e a revelação nos céus, e assim vai acontecer nessa terra tudo que assim se ordena da parte de Deus. E entendemos que Deus tem os seus servos nessa terra, e os seus servos se chamam pastores, se chamam profeta, se chamam profetisa, que estão com os ouvidos bem atentos e estão bem afinados do diapasão espiritual, que se entendemos que na parte da música, que para que o instrumento toque bem, ele tem que estar bem afinado. É a mesma coisa na parte do âmbito espiritual, para que você possa ouvir dos céus a revelação que vem descendo do céu para cá. Você tem que estar bem afiado com os seus ouvidos, para que você possa ouvir o que Deus assim ordena para profetizar os dias futuros de cada um. Aleluia, glórias a Deus. Anúncio nos céus e a revelação na terra. Se você for ver de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que antes de Deus fazer qualquer coisa, primeiro ele anunciou lá em cima. Primeiro ele fez o anúncio e intimou sempre algum anjo para vir assim anunciar a revelação nessa terra. E após anunciar, Deus assim foi ao seu profeta, e entregando o seu profeta a revelação, que é a revelação na terra, ele tinha assim a intimação da parte de Deus para entregar os recados de Jeová. Eu entendo que quando o homem de Deus estava andando num caminho errado, e naquela hora não tinha profeta para o impedir de fazer o povo de Israel pecar, naquela hora não havia uma profetisa, não havia um sacerdote, não havia um pastor e nem ninguém, só estava o homem e a jumenta partindo para Israel para fazer o povo de Israel pecar. Então somente como não tinha ninguém na hora, e Deus, quando é um Deus sobrenatural, ele faz as coisas acontecer onde não há nada existente. Então somente Deus levantou a jumenta, e a jumenta, chegando para Balaão, o impediu para que possa ir no seu caminho e para que possa determinar o destino de Israel. A Bíblia diz que aqueles que querem prosperar têm que orar por Israel. Está escrito lá nos livros de Salmos: orai por Jerusalém, porque dali saiu o grande rei, o salvador de todos os homens. Aleluia, glórias a Deus. Daqui a pouquinho você vai entender aonde nós queremos chegar dentro do tema de mensagem: anúncio nos céus e a revelação na terra. Desde o início da criação até os nossos anos de agora, 2005, nós acabamos de sair de 2004, concernente aos temas dos 40 dias da verdade. Mas vamos lá então. E neste ano de 2005, Deus ainda continua trabalhando para que o homem assim possa se despertar, para que o homem assim possa entender que existe um Deus nos céus, o Deus dos céus, que levanta homens e mulheres para pregar
Aleluia, glórias a Deus. Mas cadê você? Homem, cadê você? Deus já tem te chamado para poder pregar o Evangelho. Deus já despertou em você o dom de pregar, o dom de profetizar, o dom de cantar, o dom de administrar a igreja, para que assim possa cumprir os anos finais do arrebatamento da igreja. Aleluia, glórias a Deus. Agora tem um porém. Toma vergonha na vida para ir para o céu, ou fica sendo sem vergonha mesmo e vai morar no inferno. É você que tem que escolher, porque a Bíblia diz que Deus dá o livre-arbítrio ao homem, para que o homem assim possa escolher, mas também escolheu, a Bíblia diz, morreu, segue-se o juízo. Após chegar lá nos céus, não adianta querer chegar com cara de Maria arrependida e querer entrar lá em cima, que Deus não vai deixar entrar, porque entendo e sei muito bem que os que estão na direita com Deus vai para os céus. Agora os que estão na esquerda, triste vai ser para todos esses. E após olhar os acontecimentos de todas as coisas, nós entramos neste ano de 2005 e vários acontecimentos já foram ocorridos de 2004 para 2005. Quem nunca ouviu falar da situação que aconteceu lá na Ásia Menor, após aquela inundação que inundou aqueles países todo e quase acabou com uma nação por completa? Quer dizer, foram 14 países que foram assim uma grande catástrofe. Mas, irmão, antes das coisas acontecerem e virem até aquele lugar, Deus, antes de mais nada, enviou os seus profetas. Quantas e quantas vezes aquele povo rejeitou, quantas e quantas vezes eles seguiram segundo os seus próprios caminhos, mas Deus, ele avisa, porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele dá oportunidade ao homem. Ele chega até o homem bater na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele. Agora, se não abrir, segue-se o juízo. E aquele que não quiser aceitar, tão somente vai viver uma vida de desgraça e de ruína. E olhando aqui no versículo 1, diz assim: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátima por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Deus através de Jesus Cristo. Todos aqueles que querem pregar o evangelho da verdade, o evangelho da justiça, e quer ter a revelação maior, vai sofrer aflição, vai pagar grande preço. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor: e eu sou João, vosso irmão, companheiro na aflição e no reino. Este homem sofreu muito para que possa sim ter recebido a revelação do Apocalipse. E quantos que sofreram para que o Evangelho chegasse até nós, para que este Evangelho viesse até os dias de hoje. E muitos ainda vivem como se fosse uma vida de, não tem nada a ver, vamos viver assim, a moda, vamos embora, a vida, vamos lá, vão ter. Esse negócio de céu aí, Deus só quer o coração. Desperta tu nessa hora, porque Deus quer corpo, alma e espírito. Se Ele quisesse só o coração, Ele não teria feito o homem por completo. Ele teria feito um coraçãozinho e soltava o coração e pronto. Mas eu entendo uma coisa, que Deus quer corpo, alma e espírito para morar no céu. Se tiver algum teólogo aí ouvindo aí, se preocupa não, porque o corpo vai ser transformado e glorificado para poder morar nos céus, porque a carne e o sangue não pode errar, não pode herdar o reino de Deus. Mas, irmão, como é que é esse mistério? A Bíblia diz que após o toque da trombeta nos céus, a Bíblia diz que os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele. Estamos aqui neste corpo de carne, mas vai ser transformado e glorificado para morar no céu de glória. Aleluia, glória.
glórias a Deus. Entenda uma coisa: a tua casa espiritual, que é o teu corpo, que se chama templo do Espírito Santo, tem que ser bem cuidado e tratado por você. Não adianta depois você querer jogar a culpa em A e B e C quando chegar lá em cima, porque perdeu a salvação nessa vida, não tem mais direito a entrar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Mas tenho, porém, lendo as Sagradas Escrituras e os meus olhos espirituais se abrindo e vendo algumas coisas a mais, eu me assustei. Por causa de que eu me assustei? Numa parte eu me alegrei, mas em outra eu me assustei, porque os pastores vão ser os últimos a entrar. Meu Deus do céu, irmão, olha, cuidado. E esse mesmo, se você foi intimado e consagrado por Deus, Deus vai cobrar da tua mão as almas que você perdeu. Aleluia, glórias a Deus. Antes melhor não ter conhecido do que antes conhecer o Evangelho da graça de Deus e se fingir que não conhece mais. Quantos irmãos que eu já vi e até dizem por aí que não precisa mais pregar o Evangelho. Aquela alma precisa ouvir uma palavra tua. Ela não quer ouvir chocarriça, ela não quer ouvir reclamação de etimologia. Ela quer ouvir a palavra de Deus. Ela quer ouvir a sua alma, tem que se saciar. A sua alma tem que se alimentar. E Deus depende de você. Aleluia, glórias a Deus. E fui arrebatado em espírito. E no dia do Senhor ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Deus já tem te arrebatado em espírito. Deus já tem te mostrado as visões. Deus tem te dado uma direção de como administrar bem. Porque eu entendo e sei uma coisa, irmão: não existe igreja ruim, existe igreja mal administrada. Quando a igreja vai mal administrada, o povo vai mal. Mas quando o pastor ou o sacerdote tem o paladar dos céus, o diabo tem que correr. Aleluia, glórias a Deus. Após começar a ler a Bíblia no mais profundo do que eu já andei lendo, eu vi muitas coisas que desde Gênesis a Apocalipse há resposta para todos, até o que anda acontecendo no dia do cotidiano e nesses acontecimentos dos dias de agora. Eu vendo recentemente o jornal e de repente ali passou no jornal acerca de um grande peixe em um país que, ao passar dos tempos e ao passar dos meses dos dias, o rosto daquele peixe está mudando. Aquele peixe está tendo a feição de um rosto de um ser humano e os cientistas estão preocupados e não sabem como que aquilo está acontecendo. Sabe o que é isso? Deus, nesses últimos tempos, vai mostrar os sinais maiores e os sinais tão tremendos que muitos vão se assustar. A Bíblia diz que haverá tempos que os homens vão ficar pasmados de tantas coisas que vai acontecer nos quatro cantos da terra que eles não vão entender. Agora, quem tiver em espírito vai entender o que Deus está fazendo. Porque há quantos crentes que estão desapercebidos, há quantos crentes que já estão mortos espiritualmente e já não conseguem mais discernir nem entre um dia e de um dia para o outro. Eles acham, não, essas coisas aí de espiritualidade, isso é coisa do passado, isso não existe mais, esse negócio de pular aqui, pular lá, isso é meninice, o arrebatamento vai acontecer e você não vai nem perceber, porque você vai ficar e Jesus vai voltar, porque quando a Bíblia diz que um foi e o outro ficou, é porque alguém vai ficar. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 11 diz assim, que dizia o que vês, escreve num livro e envia às igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde, a Filadélfia, a Laodiceia. A Bíblia nos diz que foram 7 igrejas, 7 cartas direcionadas para estas igrejas, aos quais Deus direcionou aos anjos daquela igreja. E Deus assim queria chamar a atenção de cada um através das revelações. Antes havia um anúncio nos céus e depois veio a revelação para a terra através de João. Mas antes de João receber a revelação, ele
passou por uma grande aflição de espírito e carne. O negócio estava tão estreito na ilha de Pátima que às vezes dava vontade para ele até de pedir a morte, mas Deus dava graça a ele para ele passar. Assim, nesses tempos de agora e neste ano de 2004, você vê tantos irmãos passando aflição, é tanta prova, tanta luta e tanta gente desempregada. Sabe para quê? É para muitos tomar jeito na vida e começar a pregar o evangelho da verdade. Aleluia, glórias a Deus. Muitos estão passando no seu deserto, uns por provações, porque Deus está permitindo para aprovar para uma grande obra. Agora outros estão passando porque são teimosos, já receberam o chamado, receberam os dons de Deus e estão enterrando. Mas Deus vai despertar, porque chegou a hora de pregar o evangelho para poder morar no céu. Qual é a palavra que você tem ensinado? Não? Deus só quer o coração. Se Deus te deu a palavra e a revelação, é para que você console o povo e pregue o evangelho da palavra de Deus. Ele tem o início, o meio e o fim. O início parece meio difícil, quando chega no meio, aí começa a ser amargoso mesmo, que nem toda aceita, mas no final traz esperança. É a palavra de Deus que traz esperança. Quando você está na dificuldade, você olha para o alto e sabe que Deus vai te ajudar. Aleluia, glória a Deus. Maravilha dos céus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim na sua destra e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus Cristo, após ter morrido na cruz do Calvário e ter pagado aquele grande preço por causa da tua e da minha vida, ele fez aquilo, mas não fez em vão. Aquilo já aconteceu há mais de 2000 anos e até os dias de hoje tem sido existente. O lado espiritual é um lado mais tremendamente real do que você pode imaginar. Antes o anúncio nos céus para vir a revelação na terra, Deus tem preparado e tem feito de uma maneira para que o homem possa assim entender, para que o homem possa assim receber e entender que existe um Deus nos céus que ama todos os homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. E o que vive foi morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo tem a chave da morte e do inferno. É onde entra naquela palavra ao qual a gente sempre fala que o miserável sem vergonha, Satanás, ele não tem nem a chave da porta dele, o miserável. Anda pulando pela janela mesmo para poder fazer a desgraça. Mas quando vem labareda de fogo de tudo quanto é lado, ele tem que voltar correndo para dentro da casa dele, pular a janela e fechar a janela e não querer sair mais, porque sabe que quando há ministração de palavra e quando há confirmação dos céus, Deus assim aprova e vai descendo do céu para cá e saindo daqui para aí, e você recebendo em nome de Jesus. Essa é a grande ilustração que entra quando os homens de Deus assim pregam. E você vai pegar agora para você. Entendemos que o diabo ele não está brincando com ninguém. E conforme eu sempre falo, o diabo não chama ninguém para jogar peteca. O diabo não está chamando ninguém para pular corda. O diabo não está chamando ninguém para brincar de ciranda, cirandinha, nem vamos todos cirandar. Mas a Bíblia diz que o diabo está matando, roubando e destruindo. E não tem misericórdia de ninguém. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio para desfazer toda a obra de Satanás.
glórias a Deus. Por isso temos essa esperança. Ele vem no sapatinho de lã, igual muitos dizem por aí. Muitos dizem por aí que ele vem no sapatinho de lã. Quando o homem não tem conhecimento e nem a mulher, ele vem de fininho para que o homem não perceba. Agora, quer dizer, quando o homem e a mulher têm a revelação, aí ele sabe que não adianta nem vir. Porque sabe que aquele tem um discernimento e sabe onde ele atua, sabe onde ele ataca, sabe quem ele usa. Crente desligado acaba sendo usado por Satanás mesmo. A Bíblia diz que Pedro estava perto de Jesus e Jesus falou assim: Senhor, Pedro, chegou a hora de ir para a crucificação. E Pedro tão somente falou: Senhor, tenha dó de ti, não vá para lá. E na mesma hora Jesus repreendeu: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece os mistérios do reino de Deus. Então somente o diabo não sabe o mistério que é na tua vida. O diabo não sabe o chamado que você tem, mas ele entende que você foi separado. Ele sabe que alguma coisa Deus vai fazer através de você, e por isso que ele busca tentar contra a tua vida, para que Deus assim não possa operar através de você. Aleluia, glórias a Deus. Por isso vigie. Por mais que Jesus tenha na chave, por mais que Jesus tenha na sua mão a chave do inferno e da morte, você tem que fazer a sua parte, você tem que vigiar, porque a Bíblia diz que o diabo anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar, mas graças a Deus que ao nosso redor está o anjo do Senhor. O diabo pode estar ao derredor, mas o nosso redor está o anjo do Senhor, com uma espada de fogo, para botar Satanás para correr. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha dos céus, muito obrigado por Jesus ter vencido na cruz aquele miserável sem vergonha. Mas no versículo 19 diz: e escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois hão de acontecer. Muitas coisas ainda estão por vir. Muitas coisas ainda estão por acontecer nessa terra. Você ainda só está vendo o começo. Isso é só o início e o prenúncio de alguma coisa. Ainda muitas pragas virão. Ainda muitas doenças acontecerão. Até no nosso país também, que se chama Brasil. Porque nesta hora final, Deus vai trabalhar de uma maneira tão grandemente tremenda, para que todos possam se despertar e para que todos possam entender que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Aleluia, glórias a Deus. Quando um certo pregador falou é verdade. Muitos brasileiros batem no peito e falam: não, o Brasil... o Deus é Senhor da nossa nação. Isso é mentira. Em parte é, mas completamente não. Porque o dia que for Senhor desta nação verdadeiramente, os centros de macumba se fecharão. Aquela grande estátua que está lá na Aparecida do Norte, que eles falam que é Sua Senhora Aparecida, eles derrubarão e colocarão proclamando o nome do Senhor Jesus Cristo em todos os cantos, nas televisões e em todos os meios de comunicação mundanos. Só vão falar numa só língua: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu vejo acontecendo nesses tempos de agora, aonde eles tentam calar os profetas, por causa de alguns outros que têm o dízimo mais gordo do que a cara, eu vejo que tão somente, totalmente, Deus não é o Senhor desta nação. Ele quer até ser, mas ainda não é. Mas está trabalhando de diversas maneiras. E quem tiver na frente, Deus vai passar por cima, porque Ele operando, ninguém pode impedir. Aleluia, glórias a Deus. Não adianta querer impedir a obra de Deus. Não adianta querer entrar na frente, porque Deus vai vir como um rolo compressor. Ou sai da frente, ou Ele vai
glórias a Deus. Anúncio nos céus e revelação na terra. Escute esta palavra nessa hora, porque Deus vai começar a trabalhar de uma maneira que você não vai nem entender. Deus vai começar a operar de um jeito que os homens vão se assustar, mas Ele vai começar a operar. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, o ministério das 7 igrejas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro são as 7 estrelas, são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Estas foram as cartas direcionadas para 7 homens de Deus, que se chamam pastores, que estavam coordenando e dirigindo aquelas igrejas na Ásia. E Deus assim via repreendendo a muitas delas, conforme as suas prevaricações, conforme os seus pecados, aonde eles já até diziam que não tinha nada a ver, que Deus só queria o coração. Mas quando Deus tem que trazer à existência tudo que está em oculto, Ele revela. A Bíblia diz que as 7 estrelas são os 7 anjos daquelas igrejas, e os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Era advertência para os anjos e era advertência para as igrejas. E quanto a seres celestiais, que são conhecidos como anjo, o pastor que foi colocado aí na tua igreja, ele é conhecido como anjo de Deus, que foi colocado aí para ministrar e para tomar conta, porque quando Satanás se aproxima daquela congregação ou daquela igreja, ele sabe que ali é um anjo da parte de Deus, pronto para se ministrar e trazer palavra de vida. Aleluia, glórias a Deus. Quantos pastores que poderiam honrar muito mais o seu cargo do que já honra, e não honra, porque Deus dá honra a quem tem honra. Agora, se ele não quer honrar, é problema dele. Joga sempre nas costas de outro. Se a honra é dele, é ele que tem que estar ali. Porque quando há um anjo ali naquela igreja, Deus vai direto ao sacerdote para poder falar com ele. Mas quando Deus procura visitar aquele lugar e o sacerdote não está, aí fica meio estreito. Mas eu entendo que a advertência, do mesmo jeito que veio para ele, veio também para a igreja. Porque a igreja somos nós. E se estamos num momento de dificuldade, andando de qualquer maneira também, num momento de dificuldade, Deus ajuda. Agora, andando de qualquer maneira, Ele repreende para entrar no caminho reto com Ele. Anúncio nos céus e a revelação na terra. Deus anuncia lá em cima, chegou a hora, fulano vai partir. Pum. Aí você visita o Jardim da Saudade, o cemitério, sei lá o que, você vê fulano lá, um monte de gente choramingando, porque chegou a hora. Quando chega a hora, Deus anuncia lá nos céus, e antes que venha a vida para aquele determinado pessoa, Deus anuncia a algum profeta para poder o repreender. Mas se ele não ouve a repreensão do profeta, segue-se o juízo. O rei Ezequias, quando estava no seu momento difícil de doença, Deus anunciou lá nos céus e mostrou a revelação na terra através de Isaías. E falou assim para Isaías: vai até o rei Ezequias e diga que ele vai morrer. Deus anunciou nos céus e revelou na terra ao seu profeta Isaías. E ele foi até o rei Ezequias, e chegando lá ele profetizou da parte de Deus. Porque profeta que é profeta, entrega o recado do jeito que Deus dá. Ele não encurta e nem faz rodeio, ele vai direto ao assunto. Ajeita a tua vida, bota a tua casa em ordem, porque tu morrerás, rei. Aleluia, glórias a Deus. E o rei Ezequias tão somente virou para o lado e orou a Deus: Senhor,
fui fiel a Ti. Acrescenta um pouco mais a minha vida, porque eu quero viver um pouco mais. O rei orou na terra, Deus escutou nos céus e anunciou de novo lá nos céus, revelando na terra para Isaías. Isaías, volta lá e anuncia que ele viverá muito mais. Isaías foi lá e entregou o recado de novo. Creio eu, não diz Isaías. Ele pensou assim: Deus, será que foi Deus falando de novo? Primeiro ele manda falar que o homem vai morrer, depois manda falar que o homem vai viver. Ele não vai acreditar na minha promessa, na minha mensagem. Mas se foi Deus que mandou, vamos lá então. Foi até o rei e falou: rei, Deus ouviu as tuas orações e tu viverás muito mais ainda nessa terra. E foi embora. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa: antes de acontecer qualquer catástrofe ou qualquer desgraça nessa terra, Deus primeiro anuncia os seus profetas e os seus servos. Deus anuncia os pastores. Deus avisa os homens de Deus. E todas as igrejas, não importa a religião, mas todas as igrejas falam no mesmo linguajar: arrependa-se, porque senão Deus destruirá esse lugar. Aleluia, glórias a Deus. Vou deixar um recado para você que é impedimento para a obra de Deus. Que se depender de mim, esse lugar não vai para frente. Então um recado de Deus para você: não vai não, né? Vai não, né? Você vai partir. Não! Você vai partir! Em nome de Jesus Cristo, Deus te preparará de te levar, porque está chegando a hora dos profetas falarem da parte de Deus! É momentos finais, aonde as coisas estão acontecendo muito rápido nos quatro cantos do mundo. Ou você se desperta agora e entra na direita com Deus para morar nos céus, ou então tu queimará no fogo do inferno. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, desperta-se. Se quiser ficar na frente, é problema seu, porque Deus vai passar por cima de si mesmo, porque operando Deus, quem impedirá? Aleluia, glórias a Deus. Esta é a mensagem de hoje, com o seguinte tema: anúncio nos céus e revelação na terra. Anúncio nos céus e revelação na terra. Anúncio nos céus e revelação na terra. Deus já tem anunciado uma revelação maior e mais tremenda, e vai revelar ainda este ano aos seus servos e profetas. E você que caminha para a casa do Senhor, fique bem atento no que Deus tem para falar nesses últimos dias deste ano de 2005. Porque Deus tem preparado livramento para todos os homens, mas só vão se livrar aqueles que ouvirem a voz de Deus. Porque Deus vai revelar, e quando Ele revelar, não endureçai os vossos corações, porque o fim se aproxima, e você faz parte da promessa de Deus.